Glória a Deus, paz igreja, Deus seja com todos. Estamos aqui em mais uma oportunidade de podermos meditar junto à palavra de Deus. Estamos aqui no mês de maio de 2026. Mês de maio é um mês que celebramos a família. Vários cultos, mensagens e pregações, são para ministração da família. E hoje à tarde, nesta palavra, o horário que você estiver ouvindo, minha oração é que o Espírito Santo venha tocar o teu coração. Amados, eu escolhi aqui uma passagem de Gênesis capítulo 1, que eu queria compartilhar nesse tempo de meditação conjunta. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Até aqui. O tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com todos, eu meditei e queria falar algo muito importante nos tempos atuais. Escolhi uma palavra aqui para o tema da mensagem e eu estou dando um título assim: o gênero família, o design original. Eu quero falar sobre a palavra que é muito hoje usada, falar de gênero, filosofia do gênero, a cultura do gênero. Se fala muito, é um termo meio polêmico nos dias atuais. E gênero, eu até anotei aqui algumas passagens, algumas palavras aqui. Hoje ela é uma palavra que gera muito debate, está muito polêmico, há uma polarização quando se fala de discutir gênero, Mas antes de ser um termo sociológico moderno que está se discutindo muito, a ideia de gênero vem do latim genus, que significa linhagem, tipo, nascimento, e aponta para a forma como as coisas foram classificadas e criadas. A gente vai ver aí gênero também como um conceito que fala sobre papéis, sobre comportamento, sobre identidades, mas eu quero ir à origem da palavra gênero e falar do gênero família. O que é o gênero família? Estamos falando da linhagem da família. E nada melhor para meditar sobre a origem da família do que ler essa passagem de Gênesis, onde lemos sobre a criação, o Criador que criou o homem e a mulher. E por que desse tema, que eu escolhi aqui, o gênero família, o projeto original, o design original? Porque hoje vivemos um tempo de crise. Não que nos tempos anteriores a família não venha a ser atacada. Vou ler aqui ao final uma passagem de Jesus defendendo a família, quando os próprios judeus, religiosos, fariseus, estavam questionando o que Jesus faria a respeito de crise dentro da família. E é sobre isso que eu quero falar. Família. Hoje, vivendo em crise. E o gênero família, discutindo polinização de gênero, refletindo sobre a crise da família. E por que temos crise? Porque há confusão. Eu fiz questão de olhar aqui sobre falar de família. Eu queria falar um pouco de confusão. Confusão. O que é a confusão? É um estado de desordem, falta de clareza, ou mistura de elementos que produz dúvidas e insegurança. A confusão, ela pode se manifestar de várias formas,
ela é uma situação caótica. Ela pode se manifestar por um mal entendido, né? Ou um estado de alteração mental. Às vezes estamos falando de confusão mental, mas não é sobre isso que nós vamos falar. E por que existe confusão? Porque gostaria de falar um pouco de família, mas família em crise, o gênero família em crise, porque há confusão. Que motivo está levando a ter confusão, né? Aí eu escrevi aqui, ó, o motivo de existir a confusão varia de acordo com o contexto. E olha aqui, né? A confusão pode surgir por causa de uma comunicação que é ineficaz. Mensagens ambíguas. Mensagens mal interpretadas geram confusão. O excesso de informação, o excesso de opções e estímulos gera confusão. Situações de paralisia, porque paralisia é análise, você acaba nem analisando, são tantas e tantas informações, comunicações, informações que você não processa. E isso acontece de propósito. Vivemos um tempo que cada vez mais o amor de cada um se esfria, não é assim que a gente aprende, que nós ouvimos no meio cristão? E isso está acontecendo com a família, crise de identidade dentro da família. Uma confusão, né? E a confusão surge porque tem muitas opções, muitas informações, né? E confusão também surge por conflitos de interesse, né? Conflitos de interesse. Olha só, quando duas ou mais partes têm objetivos opostos, gerando atrito, geram atrito e desordem. A confusão surge quando há conflitos de interesse. Amados, aqui estamos um tempo para meditar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo carnal, é espiritual. E a confusão, nós vamos ver aqui, eu fiz questão de pegar o livro de Gênesis, sobre a criação do homem e da mulher, do gênero família. Foi criado o homem e a mulher, e Deus constituiu a família. E nós vamos lembrar que, desde a origem, a palavra de Deus nos revela que o inimigo das nossas almas, que em Gênesis foi ilustrado pela serpente, apareceu na criação perfeita de Deus para confundir a criação. Deus abençoou a família, Deus criou e deu um propósito tremendo para o homem e para a mulher, cuidar do jardim. Deus deu as instruções e o inimigo confundiu Eva de tal forma que também confundiu Adão, e ambos nós aprendemos pela palavra de Deus, não é uma história, mas é algo que aconteceu, houve a confusão. Não foi bem isso que Deus disse para você, Eva. E Eva também disse isso para Adão. E a confusão surgiu e ainda existe até os dias de hoje da mesma forma. Nada mudou, porque há um conflito no mundo espiritual. O inimigo seu, meu, o inimigo das nossas almas, o inimigo da família, que é aquele que foi decaído dos céus. Satanás não quer ver você, homem, você, mulher, dentro dos propósitos de Deus. Simplesmente, hoje, cada vez mais, há maiores e uma guerra de muitas informações. Outros diriam muitas
como é que fala? Palavras, afirmações como verdade, mas não sendo verdade. Discursos, vários, e tudo querendo confundir o principal objetivo e o propósito maior que Deus quer para a sua e para a minha vida, para a vida da sua família, dos seus pais, dos seus filhos. Vou repetir aqui a palavra inicial. E Deus abençoou, e lhes disse ao homem e à mulher: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Amados, eu até vou buscar aqui, qual a importância de multiplicar, né, dessa palavra, o significado mais importante desta ordem que Deus deu, dessa bênção que Deus abençoou. É um voto de confiança. Deus abençoou o homem e a mulher, confiando a eles toda a criação que Deus fez. E Satanás simplesmente entrou para confundir Adão e Eva. E essa confusão perdura até hoje. Deus estabeleceu para o homem e para a mulher sendo os representantes. Olha que nós lemos: Deus os criou à imagem de Deus. À imagem de Deus fomos criados. E por que nós ouvimos hoje pessoas categoricamente, com muita convicção, afirmando: eu nasci homem ou nasci mulher, mas não sou. Porque o meu comportamento, a minha identidade não condiz com o estado do que eu nasci. Amados, se eu for parar para meditar um pouco, ou a gente falar um pouco sobre isso, nós vamos longe. É polêmico, mas aí que está. Onde existe polêmica, existe confusão. E Deus não é homem para mentir. Na sua palavra nós aprendemos que o pai da mentira é Satanás. E nós simplesmente decidimos nos afastar da verdade. Por isso nós vemos uma sociedade doente. A gente hoje vê notícias horríveis, pessoas se destruindo, se matando, famílias todas destruídas. E isso é obra desde lá do Éden, que Satanás quer. Matar, roubar e destruir a bênção que Deus deu para mim e para você. Somos representantes do céu, representantes de Deus na terra para fazer o bem. Porém, o bem que eu quero fazer eu não faço. Não é assim? E por isso Deus deu a solução. Eu não quero estender muito, amados, esta mensagem. Espero que Deus esteja falando contigo, mas se eu puder simplificar, e é isso que eu quero, falar que somos criados para viver em família, família de Deus. Entre famílias existem problemas, existem doenças, existem erros, falhas, porque erramos. Mas Deus deu a solução. É isso que eu quero dizer hoje. Deus criou a perfeição e fomos enganados. Você e eu. Mas Deus deu a solução.
Vemos em Mateus capítulo 19, os fariseus querendo trazer confusão. Quando vieram até Jesus falar sobre divórcio, questionaram se era certo o homem se divorciar, e que Jesus respondeu, Mateus capítulo 19, vamos lá, Mateus capítulo 19, deixa eu pegar aqui a minha passagem. Jesus fala sobre divórcio e casamento, crise, mas porque ele foi questionado, vieram perguntar para ele o que era certo, o que era errado, se podia e não podia, vieram trazer para ele um problema que nós sempre inventamos. E qual foi a resposta? Está em Mateus 19, 4. A resposta de Jesus para a confusão. A resposta de Jesus aos fariseus sobre discussão a respeito do casamento, do divórcio. Uma discussão a respeito da família. Divórcio é a destruição da família, a desunião daquilo que Deus uniu. Qual foi a resposta de Jesus? Assim como nós lemos no início, o princípio da criação, que Deus criou simplesmente o homem e a mulher e os abençoou e deu sobre a vida deles a bênção de crescer, multiplicar e encher toda a terra, dominar toda a criação que Deus deu. Nós, ao contrário, fomos enganados e por causa desse erro, desse pecado, todos nós erramos, mas Deus deu a solução. E o Senhor Jesus respondeu àqueles fariseus. Olha a resposta. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Uma vez que não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Bem, família em crise, o gênero família, que é um projeto, família é um projeto de Deus. Qual a solução? Jesus. Ele se fez carne, Deus, para que nos salvasse as nossas famílias. E o exemplo, e o ensino, e o recado desta mensagem é simples. Família. Hoje há muita confusão, mas em Deus não há confusão. Deus preparou e trouxe a solução chamada Jesus. Aquele que crê será salvo. A família pode verificar, amados. Olhem ao seu redor. Observem famílias que estão unidas. Todas têm problemas e continuam tendo problemas enquanto estivermos aqui na Terra. Doenças, traições. Mas nosso justo juiz, que nos julga, mas ao mesmo tempo nos dá a solução, o caminho, ele está pronto para nos perdoar, para te perdoar, para me perdoar. Basta se arrepender e reconhecer que Ele é o Filho de Deus, o Deus que veio para nos salvar. Reconheça e receba aquela bênção que nós lemos em Gênesis. Crescei, frutificai-vos e enchei a terra. Deus pode salvar
tua família, a sua vida. Basta crer nesta palavra, confessar que Jesus é o seu suficiente e único Salvador. Orar para que Ele entre no teu coração, orar para que Ele salve a sua família, confiar totalmente sua vida a Ele. E a sua vida, a sua família será restaurada em nome de Jesus. Oro para que esta palavra alcance, não pelo que eu falei, mas pelo que o Espírito Santo venha tocar no seu coração e venha a convencer do juízo, dos nossos pecados e da necessidade de termos Jesus no coração. Deus abençoe. Seja abençoado em nome de Jesus.